Olá, queridos, tudo bom? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui mais uma vez para abordarmos algum aspecto da língua portuguesa e hoje falaremos de literatura, né? E nós já temos aqui a indicação da aula de hoje, né? Romantismo e realismo. Essas palavras, elas fazem parte do nosso cotidiano, por mais que nós nem estejamos pensando em literatura, né? O romantismo dele me encanta e o realismo está deixando aquela pessoa desnorteada. Ele é muito romântico ou ele é muito realista. Não é verdade? A gente não fala isso? E aí você já pode começar a pensar, você acha que você é mais romântico ou você acha que você é mais realista? Temos um pouquinho de tudo, né? Então vamos lá? Vamos começar? Estamos diante de estilos literários do século XIX. Estilos literários que têm uma posição antagônica. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Então vamos começar falando do romantismo. O romantismo começa oficialmente no Brasil em 1836, com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. E aí, quando um livro é publicado, fica convencionado, combinado, né, pelo destaque da obra, que a partir dali vai começar um estilo literário no estudo da nossa literatura. Então nós vamos começar a falar do romantismo. Esse romantismo, ele vai de 1836 até 1881. Então é o período em que nós temos a publicação da estética romântica com bastante força. E por que acaba em 1881? Porque neste ano é publicada uma outra obra de destaque. E essa obra de destaque, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, vai inaugurar o realismo no Brasil. E o realismo vai ser o estilo literário, a escola literária que nós teremos no Brasil de 1881 até 1893, que vai ser o ano que vai dar início ao próximo estilo, mas isso a gente fala depois, certo? Então vamos falar um pouquinho do romantismo. O amor está no ar, não é verdade? O romantismo, ele coincide com um período no Brasil de muita prosperidade. Será que a gente pode usar essa palavra? Por quê? Pelo menos aparente. Por quê? Porque a família real acabara de chegar ao Brasil nesse período. E aí o Rio de Janeiro, né, foi preparado para receber essa família importante. É claro que condições muito parecidas às condições europeias foram criadas. E nós temos um contexto bastante interessante de busca de direitos e de procura da identidade nacional, e temos a ascensão da burguesia e a chegada da imprensa. Isso para a literatura vai fazer uma diferença muito significativa. Nós não tínhamos imprensa no século anterior. Com a vinda da família real e com a instalação da imprensa no Brasil, ficou mais possível a leitura de livros. E é claro que esses livros, gente, não chegavam como livros. Eles nasciam, na sua grande maioria, como folhetins. Os capítulos das histórias saíam nos periódicos, nos jornais. E havia uma curiosidade muito grande para ler o próximo capítulo quando o periódico saísse novamente. Toda a semelhança com as novelas de hoje em dia, não é verdade?
em que você fica esperando pelo capítulo seguinte. Claro que a internet deu um nó nessa espera e muitas vezes a gente consegue notícias antecipadas. Mas essa estrutura de interromper a narrativa num ponto alto para que o leitor ou telespectador queira assistir no dia seguinte, essa estrutura já é uma estrutura da época do romantismo. E quem é esse público leitor? São os burgueses, né? É a burguesia em ascensão, os estudantes e os burgueses. E qual era o assunto? De que se falava? Bem, contrariando a estética clássica anterior, agora nós temos a valorização do sentimento. Por isso que eu comecei dizendo, o amor está no ar. Teremos o sentimentalismo em primeiro lugar. Teremos o individualismo, aquilo que está se passando comigo é o que mais importa. Temos a idealização, e a idealização, gente, num sentido amplo. Idealização dos personagens, idealização do amor, idealização da pátria, idealização do índio. Então, é você olhar o mundo com lentes cor-de-rosa. E o exagero. Não existe romântico que não seja exagerado. Por que ele é exagerado? Porque se ele está amando, o mundo sorri. O mundo, o contexto, a sociedade em volta é uma extensão desse eu. Então, se eu estou feliz, o mundo sorri. Em contrapartida, se eu estou triste, o mundo está cinza. Tudo está péssimo. O mundo é cruel. Então, esse exagero romântico é uma característica muito presente nas obras. Falando ainda sobre esse romantismo, nós precisamos lembrar que o amor é a grande mola propulsora dessas narrativas, que tem uma estrutura simples, gente. Não é uma coisa muito elaborada. Então, a gente tem aquela estrutura do mocinho e da mocinha absolutamente idealizados, que se amam perdidamente, mas eles não podem resolver esse amor no primeiro capítulo, porque senão não tem história para contar, né? E esses dois, eles vão passar por várias adversidades, muitos percalços, e vão se manter justos, honrados e dignos, valorosos, porque são modelos comportamentais esperados, né, para a sociedade da época. E aí eles vão se manter virtuosos dessa maneira, para que lá na última página eles alcancem a redenção, casem-se e tenham um final feliz. Então, essa é a estrutura linear, básica, elementar da narrativa romântica. Sempre vai ser assim? Não. Às vezes nós temos um final, um desfecho trágico. Isso acontece. E por que isso vai acontecer? Normalmente porque aqueles personagens não apresentaram aquele comportamento estereotipado, esperado, né, que fazia parte do paradigma. Então, se ele não foi justo, virtuoso, honrado e digno, é claro que o final dele não vai ser um final feliz, né? Vai ser um final trágico. E aí a gente começa a pensar também em outra característica importante que aparece nesse período, que é o maniqueísmo. Lembra o que é maniqueísmo? Maniqueísmo é quando você divide o mundo em duas partes, a boa e a ruim, o bem e o mal. Então é muito comum que nas obras românticas nós encontremos aquele personagem que é a encarnação do bem, da virtude, da honra e da dignidade, e que nós encontremos aquele personagem que é a encarnação do mal. Tudo de ruim que você puder imaginar aparece nele. E aí é claro que nós temos o vilão. Então o personagem ou é mocinho ou é vilão. Isso é muito, muito frequente nas obras românticas. E aqui existem algumas para nós comentarmos, mas antes vamos lembrar
que o romantismo ele é estudado na poesia e na prosa. Poesia romântica e prosa romântica. A poesia romântica, você já sabe, claro, vai cuidar do estudo dos poemas produzidos nessa época. E esses poemas, eles são divididos em 3 gerações românticas. Vamos lembrar quais são? Primeira geração romântica, da poesia romântica. Geração nacionalista ou indianista. Bem, se ela tem esse nome, você já sabe que a temática desses poemas vai ser a pátria e o índio. O índio, nosso herói medieval, né? Nossa figura absolutamente idealizada, ele vai ocupar esses poemas mostrando toda essa idealização. E a pátria, ela também vai ser idealizada. Todo mundo lembra da primeira geração, um poema chamado Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Então, é uma exaltação do Brasil. A gente sabe que o eu lírico não se encontra no país e ele fala da saudade, da vontade de voltar para o seu país, Brasil, absolutamente idealizado. Aí nós partimos para a segunda geração romântica. Na segunda geração romântica, nós já temos uma outra temática. A idealização, ela também existe, só que agora ela não é mais da pátria, nem do indígena. Agora é a idealização da morte. Como é que chama mesmo essa segunda geração? Segunda geração ultra-romântica, ou mal do século, ou byroniana, não é verdade? Os poetas dessa geração vão idealizar a morte. Existe uma ambiência de sofrimento, de pessimismo, de dor, porque o romântico, ele é um inadaptado por natureza, né? A realidade, né? Realidade concreta não agrada a ele, porque ele vive num mundo idealizado. Como quem eu amo não me ama, quem eu quero não me quer, o mundo é cruel demais, o escapismo aparece como solução e a morte aparece idealizada. Na segunda geração, então, nós temos vários poetas que vão cantar a morte, como Álvares de Azevedo, né? O poema Lembrança de Morrer. Ah, se eu morresse amanhã, é bastante conhecido. Mas nós não temos só Álvares de Azevedo na segunda geração, não. Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire, são todos poetas da segunda geração da poesia romântica. E aí nós temos mais uma, vamos lembrar? Terceira geração romântica, condoreira ou social. Essa geração, ela já está um pouquinho diferente das outras. E ela já se dá conta de que existe um entorno, né? Existe uma sociedade com as suas virtudes e as suas mazelas. Então, esse individualismo, ele vai perder um pouquinho de força nessa terceira geração. E nós também já estamos nos aproximando do estilo seguinte, né? E esses poetas da terceira geração, eles têm 2 preocupações muito significativas: a escravidão e a república. Então, na maioria, são poetas da terceira geração republicanos, ou seja, que são antimonarquistas e defendem a chegada da república, e são poetas abolicionistas, que condenam a escravidão no Brasil. E aí a gente começa falando de Castro Alves, né? Castro Alves, o grande poeta dos escravos. Olha aí uma figura de linguagem, perífrase. Se falarmos no poeta dos escravos, estamos falando de quem? Castro Alves. A praça é do povo como o céu é do condor. Castro Alves, na sua famosíssima obra Navio Negreiro, vai contar todo esse sofrimento e esses percalços pelos quais os africanos
passaram, né, nessa travessia da África para o Brasil e todas as atrocidades da escravidão. Nessa terceira geração, nós também temos Sousândrede. A mulher, ela também aparece. Então, não é uma mulher indígena, como na primeira geração, não é aquela mulher inatingível, absolutamente imaginada e idealizada da segunda geração, mas já é uma mulher um pouquinho mais concreta, quase de carne e osso, né? Bem, falamos da poesia do romantismo. Agora vamos falar da prosa. A prosa, ela não é dividida em gerações. Não tem primeira geração, segunda geração, terceira geração. Mas os romances publicados, eles são agrupados pela sua temática. Então, nós temos de destaque os romances indianistas, os romances regionalistas e os romances urbanos. Se o romance é chamado de indianista, claro que você já pensou aí que ele vai ter como temática o índio, né? Vai falar de tribos, vai se passar na selva e nas matas brasileiras e tudo mais. Temos 3 de destaque aqui de José de Alencar. Por falar em José de Alencar, vamos ressaltar que José de Alencar é um nome importantíssimo do romantismo, né, gente? Até coloquei aqui do ladinho José de Alencar. Não é o único, mas é muito significativa a sua produção romântica.